Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Quero saudar a todos, osculando o coração de cada um de vocês, saudando ao Padre Provincial, o Frei Cláudio, com as mesmas palavras ditas minutos atrás, e se realizam em sua vida e na vida desta província. Os que em lágrimas semeiam, cantando ceifarão. Igualmente saúdo seu legítimo sucessor, o provincial eleito Frei Maurício, e em sua pessoa, todos os confrades agostinianos, religiosos e religiosas aqui presentes. Na alegria de termos ontem celebrado a solenidade do coração sagrado de Jesus, fonte de todos os sacramentos, fonte de toda a misericórdia e redenção divina, na alegria de hoje celebrarmos o Imaculado Coração de Maria, Mãe dos sacerdotes, coração imaculado, puro e sem mancha. Na alegria de celebrarmos nesta igreja, que tem como padroeiro o homem do coração inquieto, Santo Agostinho, na inquietude da busca do amor verdadeiro. Na alegria de celebrarmos hoje, com a ordem dos agostinianos, a memória de São João de Larragún, o homem profundamente eucarístico, nós celebramos esta Santa Missa, na qual serão ordenados presbíteros, estes 3 irmãos, Frei Ábidon, Frei Everton e Frei Gutenberg. Uma saudação muito particular aos familiares do Frei Everton. Assim ele me pediu que eu transmitisse esta saudação a todos aqueles que de longe fazem a comunhão espiritual conosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja é uma só, porque há uma só fé, há um só batismo. A igreja é uma só. E hoje Recife e São Paulo se tornam igreja, porque Recife é conhecida em seu hino, no hino do estado de Pernambuco, como a cidade das 7 colinas, uma referência à cidade eterna, à cidade de Roma. E por isso, nada melhor do que um nordestino, para, com toda a alegria do coração, presidir este ato litúrgico, naquela certeza, escrita certa feita por Euclides da Cunha, ao dizer que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Seguramente, queridos irmãos, vocês são fortes na fé, como foram fortes os nossos antepassados nordestinos que migraram para São Paulo e construíram esta cidade. Há um canto bonito lá do Nordeste que diz: quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a maleta era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei, mas aqui cheguei. Vocês trouxeram, queridos irmãos, não a cara e a coragem, trouxeram a fé. E através dela, a certeza de que Deus havia lhe chamado para estar nesta província da ordem dos agostinianos. Eis que vem de Pernambuco um bispo capuchinho,
também devotíssimo de Santo Agostinho, para cantar esses versos no dia em que vocês chegam a esta igreja para receber o sacramento da ordem. Aqui cheguei, aqui todos nós chegamos, porque chegou o dia, querido e previsto por Deus e tão sonhado por vocês. Aqui chegam a este altar, depois de terem percorrido as etapas formativas da vida religiosa agostiniana, percorrido estradas, desfrutado de dias alegres e noites tristes. Quem sabe, foi o dia mais alegre ou a noite mais triste? No Paraná, no Peru ou em São Paulo? Aqui chegam para se configurarem ao Cristo sacerdote pelo sacramento da ordem. Há quase um ano, Pernambuco e o Brasil católico choravam a partida de um grande bispo, Dom Henrique Soares da Costa. O assim conhecido Leão de Palmares costumava, nas ordenações em que pontificava, realçar as palavras da homilia do pontifical romano, que diz: lembrai-vos de que fostes escolhidos dentre os seres humanos e colocados a serviço deles nas coisas de Deus. Nunca esqueçam, queridos confrades, vocês foram escolhidos entre os seres humanos e foram colocados a serviço deles nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. Não nas coisas do mundo. Não nas coisas da sociedade. Nas coisas de Deus. Jubiloso é o dia em que um jovem, pela primeira vez em sua vida, pode transformar o pão desta terra no corpo do Senhor. O ponto culminante da vida sacerdotal é este, é o sacramento do altar. Deus nos convida à sua mesa, Ele nos dá a si mesmo a nós. A dádiva de Deus é Deus mesmo, afirmava o Papa Emérito Bento XVI. A Eucaristia é a festa santa que Deus mesmo nos dá, ainda que as condições externas sejam as mais pobres, porque pobre somos todos nós, independente da nossa classe social. Pobre é o coração humano sem Deus. Mas lembremos-nos, recordava o maior teólogo vivo da igreja, a festa só vem do sacrifício. A festa vem do sacrifício. Só o grão de trigo que morreu produz fruto. O centro da vida sacerdotal é, portanto, continua o grande teólogo Joseph Ratzinger, é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas este sacrifício não pode ser celebrado sem nós, sem pobres e indignos homens que, ouvindo o chamado de Deus, se dispõem a viver o sacerdócio. Sem nós mesmos, sacrifiquemos juntamente a nossa vida ao Cristo. Para o sacerdote, isso significa que sem sacrifício, sem a fadiga da renúncia a si mesmo, não se pode cumprir verdadeiramente o serviço a Cristo. Sem a fadiga da renúncia de si mesmo, não se pode cumprir verdadeiramente o serviço a Cristo. Vocês escolheram
entre as páginas da Escritura o capítulo 6 do quarto Evangelho, o Evangelho de São João, talvez como uma deferência ao grande santo agostiniano São João de Larragún, hoje celebrado. Capítulo 6, mais conhecido como o discurso do pão da vida. Entenderam vocês, queridos irmãos, que mais do que um discurso, a Eucaristia é a essência, é o sentido do sacerdócio, é o mistério da fé de todos nós cristãos. Sem Eucaristia não existe Igreja Católica. E por isso, no versículo 15 deste mesmo capítulo 6, São João nos diz que quiseram fazê-lo rei. E nosso Senhor se retira para o monte sozinho. Queria um rei do pão, que saciasse a fome e o estômago de tantos indigentes. Nosso Senhor não instituiria nenhum reinado baseado na abundância econômica. As massas queriam forçá-lo a fazer-se rei. Mas era isso também que Satanás queria, quando lhe propôs encher as bocas, transformar as pedras em pão. Este é o ideal da vida mortal, afirmava o grande pregador norte-americano, o venerável Fulton Sheen. Não o podiam fazer rei. Ele já tinha nascido rei. Os sábios sabiam disso quando perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Mais tarde, Pilatos haveria de perguntá-lo: tu és rei dos judeus? Seu trono seria a cruz, e seu reinado dentro dos corações. O seu reinado começaria por meio divino, dever da cruz, e não por meio da vontade popular, pois a igreja confunde-se e mistura-se com o reino de Deus, no dizer da Lumen Gentium, capítulo 3, e por isso não é uma democracia. Assim também, mutatis mutandis, é o sacerdócio. Ninguém se ordena a si mesmo. Naquele dia, exatamente quando Jesus falou do pão da vida, por 3 vezes, ao longo do célebre e belo capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus afirma ser Deus. Eu sou, eu sou. Eu sou o pão da vida. E provoca um grande escândalo no coração dos discípulos. É o que está contido mais tarde, no versículo 21, quando São João diz: muitos de seus discípulos disseram: essa palavra é muito dura, quem poderá segui-la? Quantos se foram, colegas e companheiros de classe de vocês, ou de tantos outros agostinianos aqui, quantos deixaram o ministério, porque consideraram, escandalizados, que essa palavra é muito dura para ser seguida. Um dos versículos posteriores, o 66, diz: muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam em sua companhia. Um escândalo de fé que provocou também, entre tantos outros, a perda de Judas. A traição começa exatamente no capítulo dedicado à Eucaristia, exatamente no versículo 70, quando Jesus Cristo pergunta:
Não vos escolhi a todos os 12? E contudo, um de vós é o demônio. Queridos irmãos, perseverem, que nosso Senhor lhes dê também o dom da perseverança no santo serviço. Não existe nada de mais grandioso no mundo do que emprestar a voz a Deus e poder dizer em seu nome: eu te absolvo. De poder dizer em nome de Cristo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nunca lhes falte a fé, sobretudo quando vocês estiverem unidos a Cristo na cruz. Jamais lhes falte o amor, especialmente quando amargarem a ingratidão e o abandono. Que nunca lhes falte a esperança no prêmio da bem-aventurança, na vida eterna. Amém.